Tô chegando, cheguei. Fala, minha galera do YouTube, tudo bem? Eu sou Marcos Paiva aqui, depois de um longo tempo, né? Galerinha, a aula de hoje a gente vai ver um assunto muito legal. Vou dividir em duas partes para ficar mais legal. Essa é a primeira parte de vetores, então vem pro quadro, eu vou te ensinar, viu? E aí, gente, vem pro quadro que eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre vetores, beleza? Galera, o nome vetores. Vetor sou eu, porque eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? Na física existem dois tipos de grandezas. Grandezas escalares, que são aquelas que só precisam de valor, tipo capacidade, volume, litro, mililitro. Você falou isso, já tá bom. Massa, 1 quilo, já tá tranquilo. Temperatura e outras mais. Essas grandezas você só precisa falar o valor dela, que a gente chama de módulo, que é o valor numérico mais a unidade. Mas algumas grandezas precisam de um ente matemático, alguma coisa que dê mais definição, que a gente chama de vetor. São grandezas vetoriais. Essas grandezas possuem três coisas. Elas possuem módulo, que também pode ser chamado de magnitude, intensidade e valor absoluto. É aquele mesmo módulo de matemática, beleza? Também precisa saber qual é a direção, e aqui tá a diferença entre direção. Direção só tem três: horizontal, vertical e inclinado. Mais ou menos assim. Esse piloto está na horizontal, ele pode estar em qualquer horizontal, assim, assim, assim. Agora ele tem que ter um sentido definido, ou para a direita ou para a esquerda, tá certo? A outra direção que nós temos é a vertical e a última diagonal, ou inclinado, tá certo? E como é que simbolizo essas grandezas que são vetores? Como, por exemplo, velocidade, aceleração, força, torque, impulso, qualquer tipo de campo por uma seta orientada. Então o vetor pra gente vai ser uma reta ou uma seta com essa orientação, tá certo? E aqui eu botei a letrinha V e eu botei cientinho matemático em cima para dizer que é um vetor, beleza? Então aqui nós temos ela e ela está numa direção, um sentido e vai ter um valor. O módulo, a gente diz que é isso aqui, ó. Módulo associado ao tamanho da seta, tá bom? Direção, que é se essa seta está na horizontal, na vertical ou na diagonal. E o sentido, que é para onde a seta aponta. Então, com esse ente, você tem as três características que um vetor precisa: módulo, direção e sentido, beleza? Então, olha aqui um exemplo. Eu botei um vetor aqui, vetor velocidade, para ficar mais certo ainda, ó. Passo um módulo, e esse vetor velocidade tem um módulo de quê? De 20 metros por segundo. O valor dele associado é 20 metros por segundo. Se eu fosse falar na direção, seria qual? Vertical, e o sentido para cima. Os sentidos também podem vir como pontos cardinais, como norte, sul, leste, oeste. Vou botar aqui a rosa dos ventos para você dar uma olhadinha, tá certo? E é isso, então, esse vetor seria 20 metros, vertical para cima. Tá vendo como ele dá perfeitamente a ideia? Ah, Marcos, por que eu preciso saber de tudo isso? Pense, se você liga para alguém, você tá onde? A pessoa fala, tô em tal estrada. Você tá no sentido da cidade A para B ou da B para A? Então faz diferença. Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado. Então, essas grandezas que precisam de mais atenção, de mais coisas para ficar definidas, são chamadas de grandezas vetoriais, tá certo? Pronto. E aí, como é que a gente soma vetor? Primeira coisa que eu quero te falar, o desenho no vetor é mais importante do que a própria matemática. Como assim? Toda vez que se soma vetores, você está somando um vetor com o outro e transformando isso num terceiro vetor. E quem vai dizer como você deve fazer essa operação matemática é o desenho. Primeiro aqui nós temos a regra do polígono e a regra de paralelogramo. Então, fazendo soma de vetores, eu vou ter vetores resultantes. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, ó, a direção do vetor A. Ele está aqui, ó, na horizontal para a direita. Logo quando ele acabar, eu vou somar com ele um vetor B. E perceba que eu boto o vetor B exatamente onde termina o A, como se eu estivesse seguindo passos. Eu vim para cá, depois vou para lá e assim sucessivamente. E como é que eu acho o vetor resultante desses dois? O vetor resultante, ele vai ser a origem do primeiro vetor ligada à extremidade do último vetor. A gente chama isso de vetor resultante ou de vetor A mais B, ok? O bom da regra do polígono é que eu posso fazer com vários vetores. Digamos que eu tivesse essa relação aqui, ó. Tá vendo que eu botei vários vetores, sempre um atrás do outro? Aqui não ficou muito legal, não, peraí.
É só pegar o primeiro, a primeira extremidade, a origem, aliás, do primeiro, a última extremidade, e achar o vetor resultante, que nesse caso aqui ele é a soma do A, do B, do C e do D, tá certo? Agora existe outra regra, também usada, quem vai dizer qual é melhor é você, que também é muito usada, que é a regra do paralelogramo. Essa só podemos fazer com dois vetores, viu, gente? Então, vamos pegar esses dois vetores aqui, ó. Se eu tiver o A com B, eu não posso botar um terminando o outro. Eu tenho que dar a mesma origem para os dois. Por exemplo, ó, origem, boto o A na origem e boto o B na mesma origem, ó. Ó, os dois com a mesma origem. E aí, eu traço uma reta paralela a um, por isso que chama paralelogramo, e traço a outra linha paralela ao outro. Onde os dois se encontrarem, ó, onde vou ter essa diagonal, e aqui vai ter esse vetor resultante, tá certo? A gente pode usar ambas as regras. Qual a melhor, você vai dizer. Beleza, Marcos, você mostrou o desenho, mas e as contas, como é que são? As contas, vamos ver agora. Então, para fazer a conta, que a gente chama de cálculo vetorial, a gente vai usar 4 casos. São 4, com 4 você resolve todas, beleza? Primeiro caso, quando você tiver dois vetores para a mesma direção e para o mesmo sentido. É como se você estivesse somando esses vetores assim, ó. Você pega o primeiro vetor, que é o vetor A, e onde ele acabar, você bota o vetor B, tá vendo? Perceba que eu fazendo isso aqui equivale a eu fazer esse movimento aqui, ó, com um vetor só, que equivale a esses dois. Então, nessa vez, quando eu tiver dois vetores do mesmo lado, para eu achar o valor desse vetor, vai ser somar o vetor A, o módulo dele, com o módulo do vetor B. Soma o módulo dos dois, tá certo? Se eu tivesse agora no segundo caso, ó, eu pegaria o primeiro vetor e imediatamente onde ele acaba, eu faço o segundo, ó, o vetor B. Nesse caso aqui, é como se eu tivesse saído de cá e vindo só até aqui, né? Porque eu fui e voltei. Esse é o vetor resultante. Então, mesma direção em sentidos opostos, para eu fazer a conta, eu vou achar um módulo subtraindo A e B. Perceba que eu botei módulo porque eu não quero saber se o vetor é positivo ou negativo. O positivo ou negativo só vai dizer o lado para onde ele está, tá certo? O terceiro é como se eu tivesse Pitágoras. Imagine só como se você estivesse no rio atravessando a margem e a correnteza te levasse para o lado. Você começar a andar na diagonal, né? Mais ou menos assim, ó. E aí eu posso fechar esse ladinho, que é equivalente a esse, e eu tenho um triângulo. Para achar esse hipotenusa desse triângulo, eu uso o teorema de Pitágoras. Módulo do primeiro ao quadrado, mais o módulo do segundo ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, ok? E o último, não menos importante, é quando você tem formando um ângulo qualquer, desde que não seja 90. Obviamente, porque 90 está aqui, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Vai traçar uma linha paralela, outra linha paralela, e vai achar o vetor resultante aqui, ó. Para achar esse vetor, você usa a lei dos cossenos, muito usada em matemática, tá certo? Que é assim, ó. O resultante ao quadrado é o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo. Grande, né? Mas é isso aí. Se você perceber, ó, Pitágoras é metade dele. Na realidade, Pitágoras é a mesma coisa que ele, porque o cosseno de 90 é zero, zero toda essa parte, só fica Pitágoras, tá bom? Agora, uma coisa muito importante que eu vou te falar. Você usou a regra do paralelogramo. Se por acaso você tivesse usado a regra do polígono, ó, isso aqui iria para menos, tá certo? Então tá aí as 4 formas de somar vetor. Já ensinei você como faz o desenho. Vamos ver o exercício para tirar suas dúvidas? Galera, para responder essa questão de regra do polígono, é bem interessante que eu vou te mostrar algumas dicas. Por exemplo, tá vendo aqui a figura que ele dá? Se você for perceber, quem é o vetor resultante? Aquele que substitui o caminho dos outros dois. Então, se você for ver, ó, eu saí de A, fui, depois peguei esse caminho de C, saí daqui e cheguei aqui. É a mesma coisa que B. Por isso, eu posso dizer que B é a soma do vetor A mais C. Ou seja, tanto faz eu pegar o caminho B como o vetor, o caminho A mais C. Eu vou chegar do mesmo jeito, não importa a distância, ok? Só que se você for ver, não tem nenhuma alternativa que tem isso. Tem um jeito que você pode fazer que é testar todas, mas eu quero te ensinar uma coisa interessante. O que é vetor oposto? Vetor oposto é o seguinte, lembra que eu te falei que vetor tinha que ser dado em módulo? Porque o menos do vetor só significa que ele é o vetor oposto. Como assim? Vetor A é para a direita, vetor menos A para a esquerda. Eu boto o menusinho que eu inverto apenas o sentido. Isso é um vetor oposto. É um vetor que tem mesmo módulo, mesma direção e apenas o sentido oposto. E para simbolizar ele, eu boto o
menos, tranquilo? Sentido oposto, tranquilo? Posso fazer isso com todos. E se você for ver, ó, testando todas essas possibilidades que eu não vou fazer aqui, então, se eu inverter o vetor A, ó, menos A, tem o vetor B e o vetor C. Perceba que o C vai substituir o caminho do menos A e do menos B. Então, eu posso dizer que B menos A é igual a C. Um jeito de responder. Mas tem outro jeito também, ó. Algebricamente, se você passar ele para cá, ó, o vetor A vai vir negativo, ó, e vai ficar assim. Então, você pode responder tanto desse jeito como desse jeito. E nas duas é letra D. Vamos fazer mais uma? Galera, para responder essa questão, perceba que ele te deu esse primeiro D, que vale 15 metros, te deu esse que vale 6 metros, esse que vale 3 metros e esse que vale 1 metro até chegar ao buraco que está aqui. Se você fosse dar uma única tacada, que é sempre o vetor resultante, você ia fazer isso aqui, ó, você ia atacar direto, beleza? Esse é o seu vetor resultante, ok? Mas como descobrir qual o valor desse vetor a partir dos outros? Essa dica é valiosíssima, ó. Vou pegar um piloto verde para você ver de perto. Vem cá. Esse vetor sempre vai ser uma hipotenusa. Todo vetor inclinado é uma hipotenusa. Então você pode pegar ele, ó, e fazer isso aqui, ó, transformando ele numa hipotenusa, tá vendo? Então, vamos trazer ele para cá. Ele é a hipotenusa desse triângulo, ok? Eu não sei quanto ele vale, mas eu sei como achar os outros lados. Por quê, ó? Perceba que esse ladinho é esse 15 menos 3, ó, é até aqui. Se aqui vale 3, isso tudo vale 12. E perceba que esse ladinho é só isso aqui, ó, é 6 menos 1. Então, no caso, 5. E para eu fazer um vetor assim, tá 90 graus, ou achar uma hipotenusa, eu uso Pitágoras. E quando você faz Pitágoras chamar esse vetor de x, você vai calcular, ó, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 144 mais 25, x vai ser raiz de 169, x igual a 13 metros. Letra C de cebola, beleza? E aí, galera, gostou da aula de hoje? Não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Se inscreva no canal para não perder nada. Siga a gente nas redes sociais, ó. Qualquer rede social que você botar Foca na Física, você vai me encontrar, tá certo? Um grande abraço e não se esqueça, né? Foca na Física!